Pessoal, vamos começar uma matéria nova, assunto agora é semântica ainda, mas assunto homônimos e parônimos. Tal como ocorreu, ou seja, de forma semelhante ao assunto semântica, antônimos e sinônimos, não haverá necessidade também de trazer uma teoria, que bastaria na teoria uma lista destas palavras e trazendo aí a leitura, uma breve leitura, e isso nós vamos fazer já diretamente nas questões, trazendo, portanto, aí uma maior otimização do nosso tempo. Mas antes de nós adentrarmos na nossa matéria, é importante nós trazermos aí a diferenciação entre homônimos e parônimos. O que são homônimos? O que são parônimos? Homônimos nada é mais do que mesma o que? Você sabe o que é? Mesma pronúncia. Mesma pronúncia, mais sentidos, obviamente, o que? Diferentes. Exemplo muito bom aqui para a gente usar. Seção, e seção. Seção iniciando com C e dois S, seção iniciando com S e C cedilha, seção iniciando com S e dois S. Seção primeira com C e dois S significa o quê? Seção no sentido de ceder, certo? Uma seção pública, estou cedendo algum espaço, até mesmo um servidor. Seção S e C cedilha, repartição pública, por exemplo, que eu estou repartindo algo, perfeito? E seção no sentido de S e 2S, no sentido do quê? No sentido de audiência, por exemplo. Já parônimos significa o quê? Escrita entre aspas, parecida, escrita parecida. Exemplo, iminente e iminente. Primeiro, prestes a acontecer, iminente. Algo que está prestes a acontecer, e eminente, elevado, por exemplo, elevado, no caso, por exemplo, de estimado, elevado juiz, certo? Está trazendo algo que ele está elevado, tá sobre algo, ok? Vamos lá. Primeira questão, a forma verbal infligem está empregada no texto com o mesmo sentido que está empregado na seguinte frase: os agentes de trânsito infligem multas aos infratores. Ok? Ok. Então agora a gente vai olhar lá em cima e aí eu vou dar uma dica de como resolver essas questões às vezes que você consegue mesmo sem saber a significação correta da palavra. Vamos lá. O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os estados e sociedades. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações no mundo inteiro e não são detidas por fronteiras. Beleza. Infligem, aqui eu poderia colocar acarretam prejuízo, resultam prejuízo. Se eu uso uma dessas palavras que está ainda no mesmo bojo, no mesmo campo semântico, está. Então agora eu pego uma dessas palavras e coloco na outra frase para verificar se é possível. Veja, os agentes de trânsito infligem multas. Então os agentes de trânsito acarretam multas, resultam multas, não tem mais sentido. Então não tem o mesmo sentido, com o mesmo sentido está incorreto, ok? Mas a forma, a significação correta de infligem aqui em cima está no sentido de ocasionar.
certo? E embaixo ele está no sentido de coagir ou até mesmo de aplicar, certo? Aplicar. Então, aplicar multas, ok? Então, questão incorreta, não está no mesmo sentido. Questão 2. Sem prejuízo para o sentido original do texto, o termo iminente poderia ser substituído por elevado? Resposta: não. Iminente, ele tem o sentido de o quê? Algo que está prestes a acontecer. Elevado poderia ser iminente, começando com E. Então a questão está errada. Questão 2, a palavra 3, a palavra iminência está empregada no texto com o sentido de proximidade, no que se refere a intervalo de tempo. Então a iminência tem o sentido de proximidade no que se refere a intervalo de tempo, correto? Algo que está próximo a acontecer, perfeito. Questão 4, a palavra repartição diz respeito a uma área administrativa específica do Ministério da Guerra. Com esse mesmo sentido, o autor poderia ter empregado a palavra o quê? Isso aqui é a palavra o quê? Ceder. Então aqui seria a palavra cessão, ok? Como nós falamos no início aí da gravação. Então veja, ele estaria trazendo essa ideia aqui. Essa aqui é o que? Ação ou efeito de ceder, transferência de bens, ação, renunciar ou desistir, renúncia, cessão de cargo, emprestar, cessão pública, certo? Permissão, mas aqui é o correto sentido. Caramba, nada a ver, esquece que eu falei, aqui não é o correto sentido, tá lá em cima, lá o correto sentido, como nós já falamos. Tô indo já no stand-by. Aqui então, sessão é o que? É o caso de uma reunião em assembleia, como nós já falamos, espetáculo, programa, etc. Tal. E aqui em cima, sessão, efeito de seccionar, dividir em partes, ok? Então por isso que a questão está incorreta, que não poderia ser sessão com C e 2 S, mas sessão com S e C cedilha. Última questão da bateria. Estaria gramaticalmente correta a redação acerca da atividade? Trocar aqui o acerca, que traz aí sobre a atividade, certo? No sentido, e aqui acerca, que é a ideia de proximidade. Então, estaria certo? Obviamente que não, certo? Esse daqui tem a ideia de aproximadamente, por exemplo, certo? Perto de... E aqui está falando sobre alguma coisa, sobre discussão, sobre discussões sobre da atividade da inteligência do Brasil. Então, não traz, obviamente, aí o mesmo sentido, portanto, estaria gramaticalmente incorreto, ok? A redação aí e a substituição proposta. E assim, então, nós terminamos a nossa bateria de questões e vamos para a próxima. Um abraço e até breve.